Que a paz do Criador esteja com todos nós, senhores. Desde já eu peço que se inscrevam no canal, dê o like, comentem e compartilhem. Aqui é uma comunidade de conhecimento, de reflexão e de entendimento. Bom, senhores, como estamos vendo aí, está nos noticiários, está na boca do povo, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E desde já eu quero começar aqui esse vídeo falando, obviamente a gente vai falar de muita coisa histórica dessa guerra, mas traz à luz, traz à evidência para nós a natureza humana, né? Quando nós olhamos o homem naturalmente, nós vemos a realidade da ganância, da ambição, da competição, da violência, da inveja, do preconceito. Isso tem marcado os nossos tempos. Obviamente, um conflito entre superpotências, entre nações, são conflitos de destruição em massa, né? Quem estuda minimamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial realmente tem muito a lamentar, porque foram mortes aos milhões, carnificina aos milhões. Obviamente, nós temos conflitos urbanos, principalmente o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, é uma nação aí que ostenta números de guerras, 50 mil assassinatos em um ano, 45 mil assassinatos em um ano. Essa é a média aí do nosso país, né? E fora as outras mazelas sociais que têm levado à morte, à destruição. Mas o fato é, evidenciamos agora uma guerra. Ontem eu vi os noticiários, os bombardeios, uma coisa assim impressionante. Eu fiquei impressionado, parecia um inferno. Eu me emocionei muito em ver o céu, olhava para o céu vermelho. Eu fico imaginando aqui, a gente morando no Rio de Janeiro, a gente tem a realidade aqui dos tiros de fuzil. Os tiros de fuzil têm o poder de perfurar paredes, e se pegar num corpo humano tem o poder de destruir o corpo humano, mas essas cidades são bombardeios, com mísseis capazes de destruir um prédio inteiro, entendeu? E a possibilidade de se usar armas nucleares, como o Putin, ele vem ameaçando. Eu quero começar dizendo aqui o seguinte: falei da natureza humana, isso aí evidencia a natureza humana. Esse papo de que é o fim dos tempos, senhores, na história humana, a nossa história humana, ela é isso aí. Guerras, nação contra nação, terremoto, fomes, enfim, falta de amor ao próximo. Isso é o nosso dia a dia, isso não é o fim dos tempos, isso é o nosso dia a dia. Sempre na história humana tivemos eventos como esse. Hoje, sim, as nações têm um poder bélico maior, porque tem uma tecnologia maior à sua disposição, mas se no passado eles tivessem uma tecnologia do mesmo nível que temos hoje, eles fariam exatamente a mesma coisa, porque a natureza humana, ela é isso, e as pessoas, elas não querem tolerar umas às outras, elas não querem dialogar umas com as outras, elas não querem amar umas às outras. Então é isso aí, não tem como evitar, porque as pessoas se negam a isso. Por exemplo, esse conflito ele poderia ser resolvido num diálogo, numa mesa de negociação, mas eles querem isso? Não. Eles preferem a guerra, eles preferem a morte. Desde já eu coloco aqui que eu sou um defensor da paz, da democracia, ou seja, eu respeito as diferenças, eu tolero os diferentes, pode ser a diferença que for. Eu tenho as minhas convicções, as minhas verdades, minhas, mas se uma outra pessoa ela é diferente de mim,
Eu tenho democraticamente que tolerar ela e sentar e dialogar com ela. Eu também sou um defensor da República, mas eu sou contra o falso moralismo e a hipocrisia. Porque nós estamos nesse exato momento vendo os Estados Unidos se posar de pacificador. Se a gente pegar a história recente, é uma nação que invadiu o Afeganistão e o Iraque, principalmente o Iraque, alegando que tinha arma de destruição em massas. E isso é conversa para boi dormir, ninguém aqui é boi, todo mundo viu do que se tratava. Até hoje não apresentaram as tais armas de destruição em massa e mataram multidões. Isso eu não falo nem da Segunda Guerra Mundial, quando jogaram bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, com o exército japonês já rendido para impressionar a União Soviética. Então é essa nação que posa de pacificadora, daquela nação que quer privilegiar a paz internacional. Eu quero dizer para os senhores que não há mocinhos nessa história, em nenhum lado. O que há de fato é muito interesses geopolíticos, geoeconômicos, um discurso nacionalista de ambos os lados para mover, né, o brio dos seus cidadãos. Mas, por exemplo, quando a gente vê políticos na figura do Putin, a gente vai ver ali evidenciar a natureza humana, né? A gente vai ver ali a questão da ambição, da violência, da competição, até mesmo do preconceito. O Putin, ele é um tirano, um autocrata, é um imoral, um ex-agente da KGB que possivelmente pode estar ligado com a máfia russa, mas que tem uma elite russa que lava o seu dinheiro e é uma elite que dá base e sustentação para o seu governo. Também ele tem a igreja ortodoxa também ali que, de uma certa forma, cuida dos camponeses, ou é o aparelho ideológico do Estado para com os camponeses, e a classe média, que é mais escolarizada, ele reprime, como está reprimindo, está prendendo um monte de gente lá. Então ele é um tirano, é um autocrata, e ele tem a sua narrativa, as suas narrativas, porque ele começou com uma narrativa, agora a narrativa dele é outra. Ele inicialmente ele falou de desnazificar a Ucrânia, ou seja, limpar a Ucrânia dos nazistas. Mas a grande verdade que está por detrás dessas tensões entre rússios e ucranianos, que, diga-se de passagem, são irmãos, são oriundos dos reinos eslavos, o que está por detrás disso tudo, a essência dessa tensão, na verdade, é o reestabelecimento da Rússia como grande potência local. Nós sabemos que com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia ela passou por grandes momentos ruins, principalmente econômico, aonde ela viu essa expansão da OTAN, mas principalmente no governo Boris Yeltsin, eles viram essa expansão da OTAN, mas eles não podiam fazer nada porque estavam enfraquecidos economicamente. Desde 2000, de então para cá, o governo Putin vem fortalecendo a Rússia, principalmente com investimentos militares. Não à toa a Rússia hoje possui o maior arsenal do planeta. E nós vemos que, de uma certa forma, a Rússia se preparou para esse momento. Para esse momento de contra-atacar o interesse de uma outra superpotência, que é os Estados Unidos. Porque nós sabemos que a OTAN é uma aliança militar da Guerra Fria. Foi criada em 1949
para combater a expansão da União Soviética. A União Soviética se desintegrou, o seu Pacto de Varsóvia, e a OTAN continua se expandindo. Então, uma das questões é justamente o restabelecimento da Rússia como grande potência local. E a história russa nos mostra que é um povo que está acostumado a grandes impérios. A Rússia, ela, quando teve a expulsão dos mongóis, eles foram dominados pelos mongóis. Quando eles expulsam os mongóis, eles se estabelecem como um império czarista, um reino poderoso, um reino forte, o Império Czar. E posteriormente você tem esse Império Czar sendo transformado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eles têm uma trajetória de grandes impérios, de serem grandes potências. Então na concepção deles, esse avanço de uma aliança militar para o seu quintal, isso é uma coisa que é um espinho na garganta deles. Eles não vão tolerar isso pela historicidade dos russos. Outra coisa que está por detrás é o forte nacionalismo, como eu falei. Essa questão da trajetória deles terem grandes impérios desperta um sentimento nacional neles. Sabemos que o povo russo, eles não querem a guerra. De fato, o povo não quer a guerra. A gente vê as prisões que está tendo lá por manifestações contra a guerra, mas também eles não são favoráveis a essa expansão territorial da OTAN, principalmente para o seu quintal, porque eles têm toda uma história, e essa insatisfação da expansão da OTAN, ela precede ao Putin, ela vem antes do Putin com outros russos. Então hoje a principal narrativa verdadeira é a insatisfação com a expansão ou a extensão da OTAN. Então o que é a OTAN, senhores? OTAN significa Organização do Tratado Atlântico Norte, criado em 1949 na Guerra Fria. É considerada a maior aliança militar da história. É composto por Estados Unidos, Canadá e mais 28 países, né? Formam uma grande aliança militar. E tem o artigo 5º, que diz assim: qualquer ataque contra um país membro será considerado uma agressão a todos os outros. Então a coisa é tensa. A coisa é tensa, né? Isso a gente ali na Guerra Fria teve diversas situações que a humanidade temeu por uma guerra entre superpotências que iria gerar uma guerra nuclear, queria ser um holocausto atômico, né? As pessoas viram o que as bombas atômicas provocaram na Segunda Guerra. E agora o mundo estava diante de duas superpotências com corridas bélicas, corridas armamentistas para desenvolver bombas, umas mais potentes que a outra. E teve diversas situações que a humanidade temeu, mas aí os arsenais estão aí de volta. E o Putin, ele ameaçando utilizar esse arsenal. Então vamos lá, os países membros dessa OTAN. A OTAN que tem por líder máximo os Estados Unidos, o maior rival histórico da Rússia ou da União Soviética. Países membros da OTAN. Vamos lá, Albânia entrou em 2009, Alemanha 1955, Bélgica 1949, Bulgária 2014, Canadá 1949, Croácia 2009, República Tcheca 1999, Dinamarca 1949, Estônia 2004, Estados Unidos 1949, Eslováquia 2004, Eslovênia 2004, Espanha 1982, França 1949,
Grécia 1952, Hungria 1999, Islândia 1949, Itália 1949, Letônia 2004, Lituânia 2004, Luxemburgo 1949, Montenegro 2017, Holanda 1949, Macedônia do Norte 2020, Noruega 1949, Polônia 1999, Portugal 1949, Romênia 2004, Turquia 1952 e Reino Unido 1949. Então, diante desses impasses que eu apresentei para os senhores, o Vladimir Putin, agora está evidente que o que de fato está pegando é a questão da expansão territorial da OTAN para o quintal da Rússia. E a Rússia se considera uma potência nuclear. De fato, são uma potência nuclear, a nação com o maior poder bélico. É o maior mesmo, junto com os Estados Unidos, mas a Rússia tem mais armas. Tem um exército com 900 mil soldados, reservistas aí mais de 2 milhões, ou seja, é um exército poderoso. Mas o Vladimir Putin, ele usou a seguinte frase: quem se meter sofrerá consequências jamais vistas na história. O que significa isso, senhores? Significa armas nucleares, né? As bombas de hoje, elas não são como as bombas da Segunda Guerra. As bombas da Segunda Guerra causaram uma desgraça, tanto para aquelas vidas que se foram, como para as vidas que ficaram, porque quem ficou absorveu toda aquela radiação. As bombas de hoje, elas funcionam com fusão nuclear. As bombas da Segunda Guerra funcionavam com fissão nuclear. O que significa isso? Significa que as bombas que era fissão nuclear, as bombas da Segunda Guerra, que funcionavam com fissão nuclear, elas eram bombas feitas de urânio e plutônio. Ou seja, se dividia o átomo do plutônio e do urânio e liberava-se uma quantidade de energia completamente absurda, isso na Segunda Guerra. Só que as bombas de hoje, do nosso tempo, são bombas que elas não trabalham com fissão nuclear, não trabalham com separação de átomos de urânio e de plutônio. Elas trabalham com fusão nuclear, ou seja, elas fundem o átomo de hidrogênio um no outro, transformando o átomo de hidrogênio em hélio. Com isso, é liberada uma quantidade de energia muito maior que a fissão nuclear. Então, só para os senhores entenderem, a bomba de hidrogênio, a bomba que, assim, em guerras nunca foi usada, né? Imagino eu que deve ser usada em alto mar, deve ser usada nessas incursões fora do planeta aí, enfim. Mas o fato é, a bomba de hidrogênio, ela tem o poder de queimar toda a atmosfera e, consequentemente, matar toda a humanidade. E quem não morre na guerra, por exemplo, quando se utiliza uma bomba dessa e vem o inverno, vai morrer no inverno. Então, de repente, morrer numa guerra é até melhor, porque se utilizar essa bomba, mesmo quem não estiver na guerra, vai vir o inverno e vai morrer do mesmo jeito. Ou seja, são bombas que têm o poder de arrebentar com a nossa atmosfera. Então, isso é para os senhores sentir aonde pode chegar uma humanidade intolerante, uma humanidade que não quer dialogar, que não quer conviver com os diferentes, que vê na competição o seu jeito de ser, vê na violência, no preconceito e na inveja o seu jeito de ser. Então, a guerra, ela vai evidenciar aquilo que o ser humano é. As nações são compostas de pessoas, né?
E são pessoas que aceitam essa condição da natureza humana. Nós nunca podemos imaginar um mundo melhor se não existir pessoas melhores, pessoas evoluídas, pessoas que valorizem o conhecimento, que busquem o conhecimento, que busque a reflexão, o desenvolvimento intelectual, que fujam do preconceito, que busquem o diálogo, que busquem entender que o bem-estar coletivo vai ser o seu bem-estar individual. Se eu me preocupar com o meu próximo, se eu me preocupar com a minha nação, com o meu país, com a evolução dos meus concidadãos, eu vou construir um mundo melhor. Então, no mundo hoje, principalmente, eu não estou aqui negando que isso é uma exclusividade do nosso tempo. Aliás, melhor, eu não estou aqui afirmando que isso é uma exclusividade do nosso tempo. Como eu falei, isso é a natureza humana. Só que nós vivemos num tempo em que o homem é colocado num pedestal de um Deus, sendo que o homem, ele é isso aí que eu estou falando aqui desde o início. Ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele é violento, ele é invejoso, ele é preconceituoso e faz com que ele se renda a essa natureza humana. E a questão das bombas nucleares, que a gente aqui fica impressionado com o poder de destruição, é porque muitos não têm esse poder. Porque se todos tivessem esse poder, o planeta já estaria destruído. Porque sem as pessoas ter esse poder atômico nuclear, nós vivemos guerras no mundo, guerras urbanas, guerras dentro de famílias, guerras em instituições, guerras, conflitos, competições, porque isso é a natureza humana. As pessoas não querem evoluir, elas não querem dialogar, elas não querem tolerar, entende? Elas não querem aprender. Então, isso leva a essa condição. Então, aí vem as reflexões. No momento em que há uma grande possibilidade de uma guerra, de um holocausto atômico, onde dizimaria e acabaria com toda a existência humana, não à toa a gente ouve aqui e ali que as elites globais já construíram cidades subterrâneas, para quando esse momento chegasse, as pessoas começam a refletir muita coisa. Mas poderia não passar por essa situação. Se as pessoas de fato se importassem em tolerar uns aos outros, em dialogar uns com os outros, em não ser preconceituoso uns com os outros, em dar as mãos uns aos outros, se preocupar com a nação, é coisa que eu vejo poucos preocupados com isso. Hoje as pessoas, elas estão preocupadas com os seus próprios interesses, com o seu bem-estar. E no momento desse a gente consegue ver que, por exemplo, um líder político, pelos seus interesses pessoais, pelos seus interesses pequenos, ele está botando todo o planeta em risco, falando que, se possível for, ele vai usar armas atômicas, armas nucleares. Isso evidencia a natureza humana. O ser humano hoje ele é assim, entendeu? Ele não se preocupa com a nação, com a humanidade, ele se preocupa com seus interesses, a ponto de ucranianos e russos estarem se matando. Quem conhece um pouquinho da história dos dois, os dois são irmãos, são oriundos dos reinos eslavos. Existiu um momento na história que eles eram considerados um único povo, mas chegou um momento em que cada um foi para uma direção. Eles foram dominados pelos mongóis. Quando eles conseguem derrubar os mongóis, os russos se estabelecem como Império Czar.
e os ucranianos eles vão ficar perambulando em vários impérios e vão ficar divididos, misturados em outros impérios, como o próprio Império Russo Czar, como o Império Otomano, como o Império Eslavo, como a União Soviética. Eles só vão se de fato ter o seu Estado Nacional, a sua nação de fato, em 1991, quando há desintegração da União Soviética, eles conseguem as suas independências. No caso russo, a Rússia é uma nação que ela está sempre acostumada com o status de grande potência, como eu falei. A questão da Rússia czarista, depois da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A década de 90 é uma exceção a séculos de história russa, porque ali de fato estão enfraquecidos economicamente. Nesse período, com a entrada do Putin, ele vem fortalecendo. Só você ver algumas reportagens que falam dos investimentos militares, que é uma coisa que eles também têm que tomar cuidado, porque hoje, que manda no mundo hoje, os senhores podem reparar, não é ogivas nuclear, né? Muitos acreditam que eles não vão usar. Eu particularmente, eu posso estar errado, eu acredito também que não vai usar. Quem manda no mundo hoje é o setor financeiro internacional, os bancos. Tanto é verdade que os Estados Unidos, com todo o poder bélico que tem, eles estão contra-atacando os russos com o quê? Com os bancos, com o bloqueio econômico, com a exclusão dos bancos russos. Então é um risco que eles têm, porque o Putin ele tem uma elite chamada de oligarquia russa que tem os seus investimentos em dólares em paraísos fiscais. E o Biden está monitorando esses paraísos fiscais, esses investimentos da oligarquia russa para bloquear. Bloqueando a oligarquia russa, vendo que os seus investimentos estão bloqueados, e que se o seu dinheiro dentro da própria nação russa está se desvalorizando por conta de uma inflação que virá, eles vão pressionar o governo Putin. Mas esse, como eu falei no início, esse mesmo governo que ele posa de pacificador é um governo que tem toda uma trajetória de ser os senhores da guerra. Vou só lembrar essa questão que eu falei, que nenhuma potência aceita alianças militares se expandindo em direção ao seu quintal. Em 1962, a União Soviética queria instalar aqui em Cuba mísseis. E os Estados Unidos não quis, não autorizou. E os Estados Unidos, naquela ocasião, estava disposto a entrar numa guerra nuclear caso a União Soviética tivesse colocado os mísseis em Cuba. Então, se nós formos vir para os tempos atuais, imagine os senhores, a Rússia colocando mísseis na Venezuela, colocando mísseis na Argentina. Isso também iria fazer com que os Estados Unidos quisesse entrar numa guerra, porque nenhuma potência aceita uma aliança militar se expandindo no seu quintal, e é o que está acontecendo lá. Uma outra coisa que nós temos que atentar é o forte nacionalismo ucraniano. Como eu falei aqui, depois da expulsão dos mongóis, os ucranianos ficaram espalhados por diversos impérios. Império Russo, Czarista, Império Otomano, Império Austríaco. Depois, em 1918, eles proclamaram a independência, mas em 1922 eles foram conquistados pelos soviéticos para se tornar República Socialista Soviética. E o Stalin impôs sobre eles a coletivização, e também impôs sobre eles a questão do expurgo, que era uma limpeza doutrinária que o Estado soviético considerava algo que não agradava. Então eles sofreram essa limpeza de doutrinas que eles tinham adquiridos ao longo da história. A independência deles vem em 1991, né? A partir da desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde 15 repúblicas se desintegram da União Soviética,
Então, eles têm um nacionalismo muito forte porque é a partir dali que eles conseguiram seu Estado. Antes eles vagavam em vários impérios, em vários... podemos considerar a União Soviética um império também que agregou 15 repúblicas. E de 1991 para cá, eles conseguiram o seu Estado Nacional, o seu território. Então você vê eles, o próprio cidadão lá pegando em armas para poder defender o seu território, porque tem esse nacionalismo muito arraigado, muito forte. Então, repetindo aqui, eles só vêm construir o seu Estado próprio em 1991, com a desintegração da União Soviética em 15 repúblicas. Mateus 24, do 7 ao 13, diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trairão uns aos outros, levantar-se-á um falso profeta e enganará muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e de quase todos, e aqueles, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, muitos vão utilizar desse texto aqui para dizer que nós estamos no fim, é o Apocalipse, né? É o final do mundo. De fato, hoje as nações têm poder bélico para destruir o mundo. E também, de fato, nós temos que analisar um texto dentro do seu contexto original. Pegar um texto fora de contexto e aplicar, a gente vai cair numa coisa chamada anacronismo histórico. O que é o anacronismo? O anacronismo é você pega algo, você pensa algo do passado, você pega algo do passado com a cabeça de hoje. Como eu falei, senhores, essa questão de guerras, de fomes, de pestes, de terremotos, isso aí faz parte desse mundo que nós vivemos, do mundo físico que nós vivemos, desse planeta que nós vivemos, da natureza humana, né? O homem é assim, enfim, o homem ele tem uma natureza perversa e o desafio é ele controlar essa natureza, ou se ele não tem essa condição, pedir ajuda aos céus para ajudar a controlar essa natureza. Mas o fato é que sempre quando surge um momento de crise na humanidade, principalmente com muitas mortes, você tem esse discurso que o mundo está acabando, que é o final dos tempos, que é a ira de Deus contra o pecador, sendo que isso é o nosso dia a dia. Essa é a nossa luta contra esses princípios naturais do homem. O homem naturalmente ele não é bom, o homem naturalmente ele é mau, como dizia lá o Thomas Hobbes, o Leviatã, né, era para controlar o homem, que é o lobo do homem, ou seja, um querendo devorar o outro. E só para exemplificar isso que eu estou falando, a questão das pregações que surgem nesses tempos de crise humanitária, né? Enfim, crise, podemos dizer até ética, né? Moral. Por exemplo, no século XIV, você teve a peste negra na Europa medieval, em que essa mesma peste negra, ou peste bubônica, matou 1/3 da população da Europa. E os medievalistas eles entenderam que era a ira de Deus contra os pecados humanos. Depois foram se pesquisar e descobriu que eram muitas questões de higiene. Então, a gente teve a compreensão naquela época que se tratava do apocalipse, do final dos tempos, do final do mundo. Isso naquela época. Se você for pegar outras épocas, ou melhor, se você for pegar em todas as épocas que a humanidade passa por situações como essa que nós estamos passando hoje, vai se ter a mesma compreensão, que é o final dos tempos, que é o fim do mundo, que é o apocalipse, que é a ira de Deus, sendo que isso é o nosso dia a dia. De fato, não temos todos os dias uma superpotência com armas nucleares ameaçando o planeta, mas temos todos os dias guerras urbanas que matam aos milhares, aos milhões. Nós temos uma
intolerância, um racismo que mata aos milhares e aos milhões. Então o que eu quero que os senhores reflitam é o seguinte: jamais teremos um mundo melhor enquanto não tivermos homens melhores, pessoas melhores. Vamos ser tolerantes, vamos dialogar, vamos amar. Porque num momento como esse, muitas pessoas estão fazendo suas reflexões. No mundo em que se valoriza o material, o lucro individual, o físico, e que está vendo que de uma hora para outra tudo isso pode se acabar, aí vem muitas reflexões. Tamo junto aí, que o Criador esteja conosco.